evolution of the 1917 Petrograd uprising into the triumphant revolution of downtrodden proletariat, united behind its party. A Revolução Comunista de outubro de 1917 desencadeou um confronto entre Rússia e Estados Unidos que já dura 105 anos, e ao que tudo indica, ainda está bem longe de terminar. Essa guerra não velada entre Rússia e Estados Unidos visa promover transformações no inimigo, e para isso não há escrúpulos, e em uma guerra qualquer pedra vira arma. Mas esse conflito entre as potências só se tornou global nos anos 40, quando foi montado o sistema internacional que nós usamos até hoje. Nessa época foram criados pactos como a OTAN, a ONU e por aí vai. Além da concorrência entre mercados e territórios, essa nova forma de luta, presente no século XX e XXI, que nós chamamos de Guerra Fria, teve a sua raiz lá na Batalha de Ideias, em que em um lado nós temos o liberalismo americano e a moral cristã, e do outro lado a sua autodeclarada antítese, que é o comunismo soviético e a moral nietzscheana. Essas ideias que levaram o mundo a se embrenhar em uma guerra fria já existiam há séculos, mas só no início do século XX, com o advento do rádio e outros meios de comunicação em massa, que essas ideias antagônicas surgiram como visões poderosas de mundo e visões convincentes e praticáveis. E já após a Segunda Guerra Mundial, essas ideias aparecem como nações poderosíssimas, as mais poderosas que já existiram na história da humanidade. Os líderes americanos costumam falar que eles têm uma certa imunidade às tentações ideológicas. Essa autoafirmação, porém, ignora boa parte da tradição de pensamento político que foi desenvolvido e que atuou claramente nas linhas ideológicas. Toda a política americana, como a de dezenas de outros países, vem de uma longa tradição liberal que no centro das discussões estão as ideias de John Locke. O liberalismo de Locke é montado com uma visão que podemos chamar de império da lei, e as suas raízes estão na propriedade privada e na moral judaico-cristã ou protestante. A Declaração de Independência Americana, inclusive, parafraseia Locke, quando fala que o homem é dotado de direitos dados pelo Criador, como o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Diante dessa ideia, a liberdade deve ser protegida por um sistema de leis e por uma política que garanta a soberania popular. Além disso, precisa-se de outro conjunto de leis para que o governo garanta o exercício de liberdades formais, como proteger os direitos à propriedade, participação, de livre manifestação, e não de liberdades substantivas, como igualdade de condição de vida, moradia para todos e por aí vai. O liberalismo americano envolve muita coisa além das ideias de Locke. A América, naquele momento, estava em um constante progresso. Acreditava-se que a influência da liberdade cresceria ao redor do mundo, assim como a influência americana e as práticas liberais. Nesse tempo, a eugenia também teve muita influência no liberalismo americano, tanto na política interna quanto na externa. Os americanos cresceram convivendo com as ideias de Locke e, ao mesmo tempo, separando de modo racial e étnico o seu próprio povo. A noção que a influência americana era equivalente ao crescimento da liberdade se deu, por exemplo, quando houve a grande conquista do Oeste, que muitos interpretaram aquele ato como uma providência de Deus e algo até inevitável em vários aspectos, tanto que depois cunharam o termo Destino Manifesto para se referir a esse momento da história americana. A liberdade estava destinada a crescer, e o destino dos índios e dos nativos americanos que estavam vivendo no Oeste, portanto, era ceder à civilização maior, mesmo que isso significasse a extinção completa de todos aqueles povos. Por mais que a liberdade fosse para todos, alguns eram vistos como indignos das bênçãos das ideias libertárias de Locke. Toda a escravidão americana repousava nas alegações de que os escravos eram incapazes de governarem a si mesmos, e a escravidão era um jeito de resolver isso. Então, em toda a sociedade, hierarquias raciais foram aplicadas para separar negros, principalmente, mas também todo o resto que não fosse nativo americano. Em uma ocasião no século XIX, John Quincy Adams declarou: "Você não pode ser livre se você é feito de material espanhol." Para os ideólogos americanos, a história americana foi a história da liberdade ordenada, e graças a pessoas extraordinárias, ela foi gradualmente alcançada. Eles se orgulham da geração de pais fundadores, que é cheia de grandes estatistas e intelectuais,
e não de revolucionários sanguinários. Em 1902, depois da Guerra Hispano-Americana, Woodrow Wilson, o cientista político racista que depois virou presidente, disse que o objetivo final dos Estados Unidos é a libertação de Cuba da tirania espanhola, abrindo um novo caminho para a liberdade em Cuba. Mas a liberdade que o Sr. Wilson queria para os cubanos era uma coisa infinitamente difícil e é melhor que não venha a se tornar realidade. O Sr. Wilson via a democracia liberal como um endgame da história. Esse governo final e definitivo só seria apropriado para civilizações em estádios avançados de desenvolvimento. A democracia, diz ele, é um veneno para o infante, mas um ótimo tônico para o homem. Quando Woodrow Wilson diz isso, ele afirma que os russos, assim como os cubanos, os mexicanos, os espanhóis e principalmente os negros, eles são gente inferior e suas civilizações são imaturas, que portanto não merecem a democracia. Bom, essa visão de mundo ela acabou se expandindo formidavelmente após a Primeira Guerra Mundial. Nessa ocasião, ele teve a oportunidade de colaborar para uma nova ordem mundial. Ele fez isso baseando-se em um discurso liberal que se uniu muito com as ideias presentes na independência e na Guerra Civil Americana. Naquele momento, boa parte dos impérios e monarquias na Europa foram destruídos, e o que sobrou na maior parte dos lugares foi uma democracia que baseava-se nos conceitos americanos. Em oposição a essa ideia liberal americana, surgiu a ideologia soviética. Fraternized with the enemy. Hate for the war boosted the anti-capitalist revolt. Muito mais simples de descrever e analisar do que o liberalismo americano. Até porque os líderes soviéticos proclamaram sua ideologia obsessivamente, propagandas, slogans e frases de efeito em todas as esquinas do mundo. Tanto que posso afirmar hoje com segurança que não há uma pessoa na Terra que não tenha sido influenciada pela ideologia comunista. Mesmo quando a política interna e externa soviética mudava 180 graus, a ideologia soviética se manteve mais ou menos constante. Até porque o comunismo, muitas vezes, tem explicações já baseadas em premissas já conhecidas no que se chama de marxismo-leninismo, especialmente depois dos anos 60. Quando a ideologia marxista se tornou fundamental na estrutura na qual foram baseadas a política interna e externa. Com a morte de Stalin, o sistema teve de se reformular para continuar existindo sob o comando de Khrushchev. Quando a URSS cai de podre no início dos anos 90, documentos da KGB que foram desclassificados deixam claro que Lenin e seus sucessores não usaram a ideologia só como uma raison d'etat. Eles acreditavam realmente naquilo e queriam implantar o comunismo, mesmo que para alcançar isso tivessem que matar milhões de pessoas, como realmente fizeram. O ponto de partida da ideologia soviética é a teoria de Karl Marx. O capitalismo, para Marx, em uma explicação breve, é mais ou menos assim: a burguesia governante que paga sempre o mínimo possível aos trabalhadores a fim de maximizar seus lucros. E apesar da dominância que a burguesia tem sobre toda a sociedade, essa mesma classe dominante enfrentaria uma eventual extinção. Porque, segundo as leis da história, segundo Marx, ditam que o capitalismo ele criaria e financiaria sua própria morte. Então a crise se instalaria com o declínio dos lucros e isso forçaria a burguesia a tomar ações que aumentariam ainda mais o problema ao invés de resolvê-lo. Marx também dizia que a mecanização aumentaria a produção excessivamente, que a redução dos salários provocaria protestos em massa da classe trabalhadora e no exterior aumentaria a concorrência entre as burguesias internacionais, que possivelmente iriam declarar guerra entre si. Lenin foi um cara que deu muita atenção à necessidade histórica do imperialismo, que ele chamava sarcasticamente de o ponto mais alto do capitalismo. Para ele, o imperialismo é o último passo dado antes do colapso. Mas esse não é o único jeito de derrubar o capitalismo. Ele também pode ser derrubado depois de uma revolução proletária, que dará lugar a uma era comunista. Marx e Lenin viam a história como um processo pré-determinado que iria culminar sempre e necessariamente na sociedade comunista. Mas o que as teorias liberais americanas significavam para a ideologia soviética? A ideologia comunista rejeita completamente as instituições, que segundo eles são como criaturas da classe dominante. O Estado, por Marx, é um comitê executivo da burguesia. Os direitos políticos estão no centro do liberalismo americano. Para os marxistas, isso não passa de uma charada muito bem feita para ajudar o
domínio burguês. A democracia burguesa, para Lenin, ofereceu a democracia só para a burguesia. Na União Soviética, a burguesia ela foi expulsa de todas as instituições. Os soviéticos também mudaram completamente as noções de política doméstica e política externa. Segundo os comunistas, as relações exteriores entre governos só serviam aos interesses da classe dominante das respectivas burguesias nacionais. Os líderes soviéticos viriam com uma outra ideia, buscando mais aproximação de outras nações revolucionárias. A ideologia americana e a ideologia soviética são dois titãs indo em direções diametralmente opostas, garantindo a discordância quase total entre as duas potências. Mas isso não impediu que, no passado, eles mantivessem relações diplomáticas. O que fez o mundo um palco de um conflito ideológico foi herdado da natureza das ideologias praticadas nesses dois países. A ideologia soviética e a ideologia americana, ambas são ideologias universalistas. Ambos sustentam que suas concepções de sociedade se aplicam a todas as nações e povos do mundo. Ambas as nações se orgulham de sua modernidade, procurando modificar aquilo que eles viam como tradições moribundas da Europa monarquista. Em última análise, essas ideologias procuram transformar todo o ambiente mundial, transformando continentes inteiros em uma imagem e semelhança da América ou da União Soviética. Ambas as nações, além disso, aderiram ao constante progresso da ideologia, retratando a história como uma marcha irreversível para o progresso e aprimoramento, que eles definiram claramente como a disseminação de sua própria influência. Cada lado vê o avanço do outro como um passo para trás. Os americanos entendiam a expansão soviética como um golpe direto à liberdade, enquanto os observadores soviéticos veem o avanço na liberdade americana como prova de que o capitalismo está em crise e que precisa ser derrubado. Ambas as ideologias exibem uma tensão entre o determinismo marxista e o messianismo americano. Os líderes de ambos os lados acreditavam que a própria história estava do seu lado, mas ao mesmo tempo exibiam uma certa impaciência com o andamento das coisas. Nenhum dos dois lados estava disposto a deixar a história seguir o seu curso natural. Ambos os países, igualmente, cresceram em poder com o passar do século XX e XXI, e por esta razão, os Estados Unidos e a União Soviética representavam uma nova forma de política internacional, e ambos proclamando o seu universalismo e messianismo. Cada um deles procurou transformar o mundo inteiro em um meio social para o progresso, com aspirações tão amplas que a coexistência permanente é impossível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, ficou aqui até o final, por favor se inscrevam no canal. E é isso aí, até o próximo.